Eu sempre criei, eu acreditei que a gente nasceu para viver em sociedade, né? Mas eu não sei se você concorda comigo que a gente está vivendo um momento em que viver em sociedade está sendo um desafio constante, está sendo um desafio muito grande. A gente está vendo coisas que lá nos anos 80, 90, até nos anos 2000, a gente não via. E não tem nada a ver com religião, porque podemos entrar na Bíblia e dizer que pelo amor de muitos se esfriará com a iniquidade, ou que o inimigo, não tem nada a ver com religião, tem a ver com esse caráter das pessoas, esse comportamento em que cada vez mais o ser humano está se tornando individual, egoísta, está se tornando cada vez mais complexo de uma forma em que eles estão se tornando como que perversos. É como que o ódio está crescendo constantemente. E lembrar que faz pouco, quando veio o Covid, as pessoas creiam que quando passasse o Covid, tudo ia mudar, as pessoas iam mudar de verdade, todo mundo ia se amar. E quando passou o Covid, as pessoas ficaram cada vez piores ainda. Estamos vivendo um desafio em que eu penso constantemente em que a sociedade está deixando de aprender a se socializar e está cada vez mais, isso é uma concepção minha, não sei tua, mas a sociedade está cada vez mais vivendo um processo em que entre o ego, entre o ódio, entre a individualidade, entre esse processo em que somente eles vão escolhendo com quem eles querem estar, e não só com quem eles querem estar, porque esse modo de aproveitamento em que eu só quero estar com pessoas que podem me administrar algo, sabe? Estamos vivendo um momento em que eu acreditava que estávamos feitos para socializar. E agora, com o tempo, eu vejo que estamos vivendo em um processo em que você tem que sobreviver na sociedade. Há muitas pessoas que têm problemas psicológicos, problemas para se socializar, e essas pessoas que, pobrecitas, porque elas sim, elas sofrem constantemente, as pessoas que sofrem de paranoia, as pessoas que têm problema para pegar um ônibus, as pessoas que têm problema para ir para a escola, essas que sofrem bullying, as pessoas que sofrem de, sabe? Esses tipos de pessoas que constantemente têm esse desafio para se socializar, porque e cada vez mais está difícil, porque a própria sociedade não permite que eles se adaptem, porque constantemente eles estão ali tentando dizer para eles que eles não pertencem a esse grupo. E isso é muito triste. Eu não sei se você percebeu isso, mas estamos em um processo em que os grupos que se formam são aqueles tipos de grupo em que eles dizem: o nosso grupo, você não entra, você não pode pertencer, porque você não tem essa qualificação. Então a maioria das pessoas que tem algum tipo de transtorno, não só mental, ou algumas pessoas que têm algum problema físico também, muitas vezes elas são excluídas dessa sociedade. Pessoas que vivem nesse duelo constante para serem aceitadas na sociedade. Então isso que eu pensava em que a gente estava feito para se socializar, na minha cabeça hoje eu vejo que não. Porque tem muita gente que essas pessoas que constantemente estão lutando para serem aceitadas, e quando na verdade elas, por serem seres humanos como nós outros, elas automaticamente elas têm direito como qualquer um. Mas há outras pessoas que infelizmente com uma mentalidade atrasada, ou com uma mentalidade em que se creem superiores ao outro, ou porque a cor deles determinou que por a cor que eles têm, até mesmo as pessoas que são negras, pessoas que são de cor índias, sabe? Independente da raça, até mesmo eles lutam constantemente para serem aceitados, e não era para ser assim.
Isso é triste, porque quando eu penso em socialização, eu deveria entender que toda raça estava feita para socializar. Pero não, há um grupo que luta constantemente para ser aceitado. Esse grupo, essa minoria, até mesmo os gays, os grupos, as pessoas trans, os gays, que também constantemente vão sofrendo ataques constantemente, ou outros também, porque há outros que constantemente estão lutando para serem aceitos numa sociedade, que essa sociedade, eles também têm direito dessa sociedade. É algo que é sinistro, e eu não sei se você parou para pensar nisso, em que não é só o rico que rejeita o pobre, é também o pobre que só porque tem um pouco já começa a rejeitar o outro porque já se acha importante. Então é essa luta constante de soberania, de se achar importante, e é triste e é nojento, em que as pessoas constantemente vai olhando para um, vai olhando para outro, vai tentando querer impor importância, poder. E hoje eu queria dizer para você que constantemente está lutando para viver nessa sociedade, para que você seja visível nessa sociedade. Eu quero dizer que você tem direito à vida. Constantemente você está nesse duelo, seja no seu trabalho, seja com amizades, que muitas vezes você é rejeitado. Não importa, você tem direito à vida. E nesse processo, muitas vezes, tem muita gente que tenta desistir porque acha que não faz parte da sociedade, porque está tentando encaixar na sociedade em que as próprias pessoas tentam excluir ela. Por quê? Porque seja por sua aparência, sua condição física, sua condição financeira, isso é tão triste e nojento. Essa sociedade que eu criei, em que a gente foi feito para socializar, é uma sociedade em que a minoria está lutando para ser aceitada e não era para ser assim. A gente tem que entender que somos seres humanos. E essa luta constante em que há essa minoria que está lutando, pessoas com depressão, pessoas com ansiedade, pessoas que não têm condição financeira, mas constantemente elas são humilhadas, pessoas negras, pessoas pretas, pessoas homossexuais, pessoas trans, e pessoas índias, e um monte de coisa. Sabe, essa sociedade em que muitas vezes a gente pensa, meu Deus do céu, Deus, por quê? Por quê? Por quê? Às vezes eu me pergunto por quê, porque é como que há uma luta constante de pessoas que tentam sobreviver, em que elas só querem viver, em que a pessoa só quer estar ali, constantemente dizendo, eu tenho o direito também de viver. Imagina um jovem que constantemente sofre bullying na escola e ele não compreende porque constantemente seus amiguinhos estão dizendo para ele, aqui não é seu lugar, quando a escola deveria ser um local em que ele está ali, sim, é o local dessa criança, e vice-versa. Bom, um abraço de Robson Marins.